não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Porque a imensa promoção humana que houve com o advento do capitalismo fez com que classes sociais que antes não tinham acesso a nada desfrutassem de certos benefícios econômicos e passassem, portanto, a ter as pretensões sociais que antes eram características da aristocracia ou dos reis. Então todo mundo começou a se julgar muito importante. Pior, a aristocracia e os reis pagavam pelos seus privilégios com o risco da morte, porque a aristocracia era a classe militar. Então, em caso de guerra, era eles que tinham que morrer. Então, vamos dizer, até a Idade Média, até muito além da Idade Média, até o século XVIII, era uma coisa, vamos dizer, uma regra universal, que os trabalhadores, camponeses, etc., não participavam da guerra. Eles tinham todo o direito de ficar em casa. Então, o aristocrata podia viver comendo, bebendo, se divertindo, ter 28 amantes, porque em caso de necessidade de morrer, ele que nós vamos chamar. Tá certo? Então era uma espécie de bode expiatório. Né? De repente, todo mundo sobe na vida e começa a desfrutar os mesmos benefícios da aristocracia sem o risco correspondente e sem a responsabilidade correspondente. Basta isso para você explicar 80% da loucura moderna. Porque um certo equilíbrio de direitos e deveres é natural no ser humano. Da medida que você sobe, a sua responsabilidade aumenta. Agora, se subiu só os benefícios e a responsabilidade não, você se sente culpado, no fundo, mesmo que você não reconheça. Você sabe que você está tendo benefícios imerecidos, mas você não vai confessar. Né? Raríssimas pessoas confessam. Uma vez eu era repórter de uma revista de esportes e fui entrevistar um sujeito que era um eminente jogador de polo. E ele era presidente de uma companhia de energia elétrica, imensa companhia. E ele chegou para mim e falou: escuta, você imagina que eu penso em energia elétrica aqui? Que nada, eu só fico tratando desse negócio de polo o dia inteiro. Então o cara confessou: minha vida é uma farsa, eu só quero me divertir, eu estou aqui imerecidamente. Tá certo? Eu não tenho competência para presidir essa companhia, mas estou me aproveitando disso para eu fazer o que me diverte. Raríssimas pessoas fazem isso. E elas tentam fingir o mérito, tá certo? De uma posição que não tem. E isso as torna muito culpadas perante si mesmas. Na medida que são culpadas, mas não podem reconhecer a culpa, elas têm que achar um bode expiatório. E daí se tornam mais moralistas ainda e passam a acusar os outros de tudo e qualquer coisa. Então este é um fator permanente de desequilíbrio. Você vê toda a modernidade, no mesmo instante em que as pessoas vão perdendo esta noção do eu substancial, da imortalidade da alma, etc., etc., elas vão criando uma série de mitologias mesquinhas dentro das quais vivem. Né? Então é claro que a perspectiva da imortalidade, por exemplo, parece a essas pessoas demasiado assustadora, porque vai tirá-las dentro daquele mundinho no qual elas, mundo das coisas provadas, que o próprio establishment científico confirma para elas, né? E vai abri-las dentro de uma realidade ilimitada sobre a qual eles não têm controle nenhum. É como tirar você do chão firme e botar você no meio do mar, no meio das ondas. Sim, só que você sempre esteve lá. Toda esta segurança aparente que você tem, ela não existe. Todos nós estamos, vamos dizer, permanentemente entre a vida e a morte nos acompanha desde que nós nascemos, e após a morte você tem a perspectiva da vida ilimitada. O dado importante é o seguinte aqui. Agora, se nós apelamos aos dados da religião cristã e, digamos, vamos ver ali o que os profetas e Jesus Cristo nos dizem sobre a imortalidade, você vê que ali se fala da possibilidade de você ir para o céu ou para o inferno, mas não da possibilidade de você ser extinto. Até para ir para o inferno você precisa continuar existindo. Então isso significa que, do ponto de vista da religião cristã, segundo a revelação cristã, nós somos criados de uma vez para sempre.
E, como dizer, a sua vida vai prosseguir. É a mesma vida, você ainda tem a consciência da identidade corporal que você tinha, ela se integra em você como um capítulo da sua vida, você não como é que se diz, não se separa dela. Ela agora, o corpo agora é um dado de consciência, e você tem uma outra forma de corporalidade, né? Você tem uma forma de espacialidade, por assim dizer, sem contar a perspectiva que ainda tem no Apocalipse da ressurreição dos corpos, que é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, tá certo? Bom, não podemos imaginar o que será a ressurreição dos corpos, porque não temos nenhum acesso de experiência a isso, mas existe o acesso de experiência a esses estados de morte clínica, ou estados de visão remota, etc, etc. E nós temos que levar em conta isto como elementos para a nossa própria orientação na vida. Quer dizer que não veja nenhuma alegação de que a consciência humana é produzida pelo corpo ou está limitada à posição geográfica do corpo é sustentável mais. Cientificamente falando, não tem como sustentar isso. Não tem como você provar a imortalidade, mas provar a mortalidade é impossível. Então, vamos dizer, no mínimo, na mais modesta das hipóteses, a imortalidade é a coisa mais razoável. Tá certo? E isso tem uma consequência que nós vamos explorar melhor amanhã, que é a mudança da escala de temporalidade com que nós vemos as coisas. Porque, veja, Santo Agostinho dizia que existem duas histórias se desenrolando na Terra ao mesmo tempo. Ele chama a história da cidade de Deus e a história da cidade dos homens. A história da cidade dos homens é uma história descontínua, que é a história dos estados, das sociedades, das economias, etc, etc. Essa história, ela não é contínua, ela não é um fio, ela é escandida, cortada. Cortada primeiro pela morte dos personagens. Ninguém continua. O sujeito fica no cenário histórico durante um tempinho, um minuto, um segundo, e some e desaparece para sempre. Os processos históricos também não são contínuos. Eles cessam, eles abortam. As nações desaparecem, né? As comunidades se desfazem, as sociedades se desmembram, as línguas desaparecem, sem contar que a maior parte das comunidades, das culturas existentes no planeta não tiveram nenhum contato uma com a outra. Então isso quer dizer que a imagem que nós temos de história universal, nesse sentido, considerado do ponto de vista puramente terrestre e material, a história só existe na cabeça dos historiadores. Materialmente ela jamais existiu. Existiram histórias picotadas, descontínuas, escondidas por 1001 fatores, a começar pela morte. Então essa é a história da cidade dos homens. Existe a história da cidade de Deus, que é contínua, porque tudo o que começa aqui continua na eternidade. Não só continua, mas se existe uma única alma imortal, essa alma não é eterna, porque eterno é o que jamais foi criado, sempre existiu, não é isso? E na eternidade, conforme definia Boécio, existe a posse simultânea de todos os seus momentos. Quer dizer que todas as possibilidades estão permanentemente presentes. Nada acaba, por assim dizer. Então, nós não temos a eternidade. Por quê? Porque nós aparecemos num determinado momento do tempo. Antes nós só existíamos como possibilidades na mente divina. Quer dizer, Deus tinha, vamos dizer, a nossa forma individual. Ele nos conhecia como possibilidade, que ele realiza num determinado momento. A partir do momento que ele realiza, vamos dizer, esta forma se torna irrevogável. Ela durará para sempre, né? Se ela durará para sempre, isso significa que a duração de uma única alma individual, uma única, é superior à história terrestre inteira. E esta é a verdadeira escala de tempo no qual nós vivemos. Então, a história da cidade dos homens é uma ilusão cognitiva que só existe na cabeça do historiador. Então ele pode, por exemplo, tentar apreender uma unidade, um fio de continuidade entre diversas épocas da história. Quando faz isso, ele faz baseado na ignorância, ou seja, na ignorância dos elementos que contradizem a unidade tal como ele a traçou. Hoje, quando nós lemos as filosofias da história, por exemplo, de Hegel ou de Augusto Comte, nós damos risada, porque nós vemos que é um esquema bastante simples, tá certo?
mas que existem milhões e milhões e milhões de fatos que estão fora do esquema e que o contradizem completamente. Né? E pior ainda, cada um desses que traçava vamos dizer, a filosofia completa da história, buscando explicar o transcurso inteiro dos acontecimentos terrestres, né, sempre seguiu uma norma. Ele próprio era o capítulo culminante da história. Então, quer dizer, a história termina com Hegel. Daí Hegel morre e a história continua. Então, tem um forte elemento de ridículo em todas essas concepções. Você verá, um filósofo muito mais modesto e muito mais realista, que foi o Erich Fögel, ele tentou não traçar uma filosofia da história inteira, mas apenas uma sequência dos modelos de ordem social que tinha existido, sem pressupor que com isso estava explicando o movimento inteiro da história, que estava indo tudo muito bem, quando ele descobriu que de repente certos modelos que ele pensava que eram posteriores a outros, às vezes apareciam antes num outro lugar. Então ele falou: raios, essa porcaria não tem nem cronologia. Quer dizer, não tem uma sequência cronológica que eu possa reconstituir. Coisas que pareciam sucessivas podem ser simultâneas, ou uma pode anteceder a outra, pode ser o contrário do que eu tinha imaginado. Então, isso aí tudo prova que, vamos dizer, a concepção verdadeira da história é a concepção de Santo Agostinho. Não há história da humanidade, há histórias separadas. Se você, por exemplo, todos nós nascemos no Brasil, então eu acho muito engraçado quando aparecem certos estudiosos de história querendo explicar fatos da atualidade mediante analogia com coisas que aconteceram no século XIX, na Guerra do Paraguai, etc, etc. Quando nós sabemos perfeitamente que não há continuidade nenhuma, que só pode haver continuidade quando uma geração absorveu a cultura da anterior e a prolonga conscientemente. Agora, se tudo que a geração anterior sabia foi tudo esquecido e os caras começaram a partir de outro elemento que vem do exterior ou que saiu da cabeça delas, então não há continuidade alguma. Então, história do Brasil é uma coisa que só existe na cabeça, nos livros de história. Na realidade não tem nenhuma. Você tem inúmeros, vamos dizer, processos independentes, todos eles abortados, coisas que começaram e não terminaram, ou que foram, vamos dizer, interrompidos antes de poder dar frutos, tá certo? Pior ainda porque agora a história do Brasil é mentira. Como é? Pior ainda porque agora a história do Brasil ensinada é, em grande parte, mentira. Sim, ela é sempre mentira. Mas em alguns momentos é mentira mais premeditada. Às vezes não é mentira, é engano. Digamos, nós evoluindo, passamos do engano para a mentira. Talvez seja um progresso, porque a mentira pelo menos tem algum controle da situação. Então, e no entanto, vejam vocês, o número de filósofos e de instituições que acreditam que a história é a dimensão no qual o ser humano vive. É claro que não é. A história mesmo, por si mesma, nem existe. Existem histórias separadas, descontínuas. Claro que dentro de cada sequência existe uma coerência, existe uma continuidade, evidentemente. Porém, a história da humanidade não existe. Existe a história de um grupo social, a história de uma pessoa, a história do empreendimento, tá certo? Mas é muito difícil, se não impossível, você costurar uma coisa com a outra e você obter o fio de uma história da humanidade. No entanto, visto na escala da cidade de Deus, como chamava Santo Agostinho, começa a ter uma unidade. Porque essa história só se completa na dimensão da imortalidade. Então, significa que aquilo que visto do ponto de vista terrestre só pode ter uma unidade imaginária, começa a ter uma unidade efetiva quando você a vê na escala da imortalidade. Mas é evidente que o sentido dessa história humana não existe na escala da própria história humana, só existe na escala da imortalidade. Então pergunto eu, da onde que tiraram a ideia de história da humanidade?
Eles pegaram uma visão que era legítima na escala da imortalidade e a transportaram para o mundo terrestre. E acreditaram que a história terrestre tem em si mesma um padrão de unidade, quando não tem. A história terrestre inteira é um fragmento da vida de uma única pessoa. Tudo o que se passou na Terra, do ponto de vista da alma imortal, é apenas um capítulo. Por mais longo que seja. Porque se você pegar a duração inteira da história humana, essa história humana começou um dia e vai terminar em outro. Nós não sabemos quando, não sabemos como, mas sabemos que tudo aquilo que começa termina, a não ser a alma humana. Então, a história da humanidade inteira, vista nessa escala, é um capítulo da história de cada uma das almas, cuja existência se prolongará para muito além de tudo que nós podemos conceber como história humana. Então, é claro que esses elementos inconexos, descontínuos, incoerentes da história humana só adquirem alguma unidade na escala da imortalidade e não na própria escala terrestre, né? Então, a história pode fazer sentido ser considerada dentro da escala do destino eterno do homem. Fora disso, não faz sentido algum. Tá certo? E isso, evidentemente, uma vez que isso foi compreendido, isso tem consequências, vamos dizer, na nossa maneira de ver a nossa vida. Então, isso não quer dizer que todo mundo que souber disso vai instantaneamente ter uma visão de Deus e virar santo. Como é? Eles têm uma consciência histórica mais apropriada do que os outros, tá certo? Inclusive pela escala de tempo. Mas não tem a noção da salvação da alma individual. Quer dizer, tem e não tem. Quer dizer, a situação do judeu aí é um abacaxi, porque o judaísmo é uma mensagem que Deus deu para um determinado povo, não para a humanidade inteira. Então, essa visão jamais pode ser completa. Aquilo é a história de Israel, não é a história do restante da humanidade. Essa história de Israel tem que se desenvolver em algum lugar, tá certo? E se você pegar a totalidade dos judeus existentes, é uma coisa ínfima em função do restante da humanidade. Então, como poderíamos interpretar a história dos judeus dentro da história da humanidade e vice-versa? Eu acho que isso aí só encontra alguma unidade no plano da alma imortal, ou seja, do destino post-mortem dos judeus. Está entendendo? Mas esse destino não pode ser, vamos dizer, analisado dentro dos quadros do próprio judaísmo. Então eu dou graças a Deus de eu não ser o rabino para não ter que resolver esse problema. Eles vão ter que pegar alguns elementos cristãos e enxertar lá de alguma maneira, ou então ficar sem solução. Você sabe que eu vou dizer, para todo judeu consciente da história de Israel, essa história é um enigma. Eles são sempre surpreendidos pelo curso da história, que é cheio de paradoxos, de sustos, de imprevistos. E quando é que eles iam imaginar, por exemplo, no século XIX, quando eles foram absorvidos dentro da sociedade leiga, né, e passaram a ter direitos que não tinham. Por exemplo, agora o judeu podia ser candidato a deputado, podia participar da vida pública, ocupar cargos, ser primeiro-ministro, como Benjamin Disraeli foi primeiro-ministro da Inglaterra. Tinha uma série de vantagens. Quando é que eles iam imaginar que isso ia lhes custar sofrimentos horríveis? Porque é evidente, quando abriu as portas do gueto, então eles estavam ali fazendo mais de 10 séculos, fechados ali, de repente tem todas as possibilidades. Pô, então agora nós podemos tudo. Então você tem com uma imensa avidez, né,
do judeu subir na vida, que eles não podiam subir na vida. Então é claro que eles fizeram um sucesso danado. Foi um sucesso danado, você cria imediatamente o que? A inveja, é? E no século XX veio a paulada. Na Alemanha, mas também na Rússia, em outros lugares. Não foi só na Alemanha que eles se ferram. Então, onde é que eles podiam prever uma coisa dessa? Então, o judeu tem que continuamente rever a sua noção da história. Porque ele acredita que essa história se desenrola com um diálogo da coletividade, entre a coletividade e Deus. Não é isso? Mas acontece que os judeus não são o único sujeito da história, os outros povos também agem. E isso que eles fazem não faz parte da história judaica, não pode ser explicado pela história judaica. Então, assim, a concepção judaica não tem universalidade suficiente para explicar nem mesmo a condição dos judeus. Quer dizer, a verdadeira noção da escatologia, ela só aparece no cristianismo. Mas isso também tem um preço, é? Esse preço também nós vamos ver amanhã. Tem mais pergunta? Sim. Você falou isso, a questão dos videntes, etc. O vidente é o médium? Não, o médium é um tipo de vidente que supostamente recebe informações de pessoas já falecidas. Sim. Quer dizer, o sujeito que tem a visão remota, que agora está aqui, ele vê o que está se passando na Ásia, ele não é um médium nesse sentido. Por isso que ele se chama normalmente um vidente, tá certo? Agora, o vidente, no caso, como é que se dá, por exemplo, o fato dele ver o fato não acontecido? Uma coisa, por exemplo, é você ver o que está acontecendo na Ásia. Sim. Mas quando ele prevê que Skynet vai cair na Austrália, ele está fora da escala da temporalidade. Né? Sim, ele viu alguma coisa na escala da imortalidade, onde a imortalidade não é a eternidade, mas ela tem um reflexo próximo da eternidade, então é onde todos os momentos estão simultaneamente presentes. Então é só isso que possibilita você enxergar o futuro. Porque do ponto de vista da eternidade, o futuro não é futuro, o futuro é agora. Vamos dizer que na passagem da temporalidade para a eternidade, o que nós entendemos como uma sucessão temporal não é temporal mais, é uma ordem lógica. Mas previamente estabelecida? Sim, é uma ordem lógica eterna, não é mutável. Então, previamente é um conceito temporal, não tem previamente. É assim, é como você pegar, por exemplo, você pega uma figura geométrica, todas as propriedades dela estão lá simultaneamente. Né? Você pega, por exemplo, a trigonometria, você vai estudar lá os triângulos, né? Todas as propriedades dos triângulos estão lá permanentemente. Você não as percebe todas de uma vez, você tem que suar a camiseta para você descobrir uma e outra, e outra, e outra, e outra. Então existe uma história da trigonometria. Mas o que é a história da trigonometria tem que a ver com a trigonometria propriamente dita? Nada. Então, vamos dizer, é a passagem. Se você pegar a história de um conhecimento adquirido pelos seres humanos, por exemplo, da trigonometria, tá certo? Então você tem uma evolução do conhecimento, né? Uma sequência temporal. Essa sequência temporal está limitada por todas as possibilidades cognitivas humanas de cada momento. Porém, todas as propriedades dos triângulos já estão dadas lá eternamente. Elas não estão misturadas, não estão confusas. Há uma estrutura lógica, uma estrutura de dependência lógica. Então, a passar do tempo à eternidade, aí você passa de uma estrutura temporal, de uma sequência temporal, para uma hierarquia lógica. O que significa o seguinte, que a alma imortal, ela não existe como entidade eterna, mas somente eviterna, perene. Porque senão ela teria que ter todos os conhecimentos ao mesmo tempo. Ela não tem, mas ela tem acesso a todos os conhecimentos ao mesmo tempo, de modo instantâneo. Está entendendo? Então, por exemplo, você pegar as leis da trigonometria,
que tiveram que ser descobertas por um processo histórico enormemente complexo, elas são todas presentes imediatamente para a alma imortal. Porque não quer dizer que elas as veja permanentemente, mas ela tem acesso. Assim como os capítulos da sua vida. A sua vida também passa a ser uma ordem lógica e não uma sequência temporal. E o transcurso da sua vida terrestre agora aparece para você como um conjunto de conexões lógicas e não como uma sequência temporal. Quer dizer que todas essas possibilidades, que para Deus são simultâneas, né? Como é? Deus tem conhecimento total, sim, da totalidade. Você sim, tem acesso a... Mas note bem que até Deus tem uma sutileza. Quando Deus perdoa um pecado, o que ele faz? Ele esquece o pecado. Isso quer dizer que ele pode ver tudo ao mesmo tempo, né? Mas não quer dizer que ele queira isso o tempo todo. Se ele não tivesse essa possibilidade de passar o conhecimento mesmo que ele tem, do conhecimento atual, efetivo, para o conhecimento virtual, ele não poderia perdoar ninguém. Então Deus tem também a capacidade do esquecimento. Até Deus tem isso. Toma mais um cafezinho. Como que é a questão do espiritismo, da reencarnação? Isso complica o nosso negócio formidavelmente, porque não há como você explicar isto em função apenas da capacidade cognitiva do sujeito que vê, porque há uma comunicação do outro lado. Então você está supondo a possibilidade de uma pessoa falecida transmitir algo. Eu não sei como resolver isso. Não pode acessar o seu substancial? Não sei. Eu realmente não sei, porque isso aí duplica o nosso problema, né? Nós estamos falando aqui da alma imortal, tá certo? Desde o ponto de vista de pessoas que estão vivas, tá certo? O estudo de um caso como esse, comunicação de mortos, você tem que cruzar duas coisas. Eu nunca me coloquei esse problema e espero não ter que colocar nos próximos anos, porque isso aí é um abacaxi. Já não pode negar que houve pessoas que tiveram acesso a informações que somente pessoas mortas tinham. Não é isso? Mas como foi esse acesso? A pessoa morta efetivamente veio e falou com o sujeito? Ou ele que simplesmente subiu a um plano de eternidade onde essas informações estão disponíveis? Está entendendo? Então, isso aí, eu acho assim, é um caso para depois. Eu não coloco todas as perguntas ao mesmo tempo, né? Tem um ditado russo que diz: somente o idiota se propõe a responder todas as perguntas. Então, eu coloquei esta pergunta e falei: estou respondendo esta. Existem outras que estão associadas e, vamos dizer, a imaginação humana pode, né, também tem um ditado russo, diz: um só idiota é capaz de inventar mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. Então, a gente tem que refrear a nossa... pergunta, isso, e aquilo outro. Peraí. Vamos confundir. Nós temos que ir por partes. Se a gente conseguir adquirir uma clareza sobre isso, talvez... Eu imagino que essa questão, vamos dizer, das comunicações com mortos, ela só poderá ser resolvida quando essa questão da imortalidade estiver totalmente tirada limpo. Porque uma coisa depende da outra, mas a questão da imortalidade não depende disso, né? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.